Fala pessoal, se você não está entendendo o que está acontecendo na CPMI do dia 8, eu peço para que você assista esse vídeo até o final, porque de fato eu vou destrinchar e tirar possivelmente todas as suas dúvidas com relação ao que está de fato acontecendo. Seria um mero teatro? Seria uma perda de tempo? Estamos enxugando gelo? Enfim, eu vou responder isso para você. Basicamente hoje o que aconteceu? Diversos requerimentos seriam aprovados em bloco e nós estávamos dispostos a votar em tudo, até mesmo porque todo tipo de requerimento que busca uma investigação, a gente quer que seja votado, porque a gente não tem investigado de estimação. Mas a gente pediu para poder retirar o item 96, que dizia a respeito de investigar ali, ter uma quebra de sigilo ali no celular do Bolsonaro, de familiares e assessores, por conta da suposta fraude no cartão de vacinação. Ou seja, não há pertinência temática nisso. E, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 53 ou 58 da Constituição, diz que não pode ter esse tipo, deve ter a pertinência temática nesse requerimento. Então a gente fez um destaque, pediu isso, mas foi indeferido. E o que a esquerda fez? Ela simplesmente pediu para que votasse em 3 blocos. Então o que eles fizeram? Votaram primeiro vários requerimentos deles, contendo alguns nós, depois vários requerimentos deles contendo alguns nós, e no terceiro bloco todos os requerimentos que eles queriam descartar. Então, se a gente votasse o contrário, nós estaríamos votando contra os nossos próprios requerimentos. E o último requerimento, o que aconteceu? Obviamente, por eles terem maioria, foi vencido e eles tiveram ali a maioria dos votos e derrubaram todos os nossos requerimentos. Então, você pode se perguntar, mas Nicolas, então o que acontece? A CPMI não vale de nada? Basicamente, a CPMI ela é um instrumento da minoria, ou seja, a minoria tem poder, por exemplo, de pautar requerimentos, de fazer oitivas. Mas isso só é eficaz em uma democracia. Ela é um instrumento democrático, mas só funciona numa democracia. Hoje no Brasil nós não estamos vivendo em uma, porque de fato é um teatro, onde deputados e senadores que nem assinaram a CPMI do dia 8, agora sequestraram a CPMI para poder fazer o que eles querem. Então, a CPMI ela é composta ali, por exemplo, pelo partido com maior membro no Senado. Então eles têm maioria de voto. Então foi por isso, por exemplo, que eles conseguiram eleger a relatora, que é amiga do Flávio Dino. É por isso, por exemplo, que quando eles não querem um acordo que é desfavorável para eles, eles vão para votação e ganham. Então, infelizmente, é completamente desleal. E aí você pode falar, nossa, mas vocês não estão fazendo nada, vocês não lutaram, vocês não fizeram isso e aquilo, etc e tal. Vou falar para vocês. Existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que entendem o sistema e sabem que nos derrubar ou nos atacar é injusto. Até mesmo porque nós estamos lutando e lutamos muito para poder conseguir essa CPMI. Existe o segundo tipo de pessoas que sabem como o sistema funciona e ainda assim fazem as críticas injustas. E o terceiro tipo de pessoa que não sabe como funciona o sistema funciona e ainda assim, por conta disso, nos critica. Então o que eu estou aqui para poder dizer? Que nós estamos, obviamente, trabalhando incessantemente, nos reunindo a oposição inteira, senadores, deputados, para poder extrair verdade em cima de uma investigação. Mas assim como aqui mesmo dentro do Congresso, as pessoas falam por que isso não é aprovado, por que isso não passa, ou senão por que isso foi derrubado, falta de articulação de direita. Deixa eu dizer para vocês, é claro que nós não somos perfeitos, mas enquanto você não compreender que nós precisamos de ter um presidente da Câmara ou um presidente do Senado para poder ter de fato um poder aqui em Brasília, você vai ficar completamente frustrado pro resto da sua vida. Porque algo que eu posso confessar aqui para você. Eu sei que você está indignado, eu sei que você está revoltado. Existem pessoas presas agora na colmeia. Talvez você está vendo isso agora e você tem um parente, tem um familiar, tem um amigo, você está desesperado, pedindo para que alguém lute por isso. Pode ter certeza que eu não sou um cargo, tá? Eu continuo sendo Nicolas, indignado com a política, e por isso mesmo que eu entrei aqui para poder mudar isso. Só que o sistema é completamente programado, planejado para que a pessoa honesta, para que as coisas boas não andem aqui no nosso país. Então, não virem um canhão para quem realmente está lutando, para que a verdade chegue até as pessoas. E hoje, por exemplo,
Olha só que interessante, alguns itens que foram rejeitados pela CPMI. Eu, por exemplo, fui autor de um que pedia acesso à íntegra das imagens das câmeras internas e externas do dia 8 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque a gente quer saber que momento exato o Dino entrou e saiu. E todos nesse sentido foram rejeitados. A convocação do Gonçalves Dias também, ministro do Estado, do chefe do GSI, do Lula, autor, deputado Eduardo Bolsonaro, todos nesse sentido também foram rejeitados. Convocação do diretor adjunto da BIM, também foi rejeitado, todos nesse sentido. Convocação do Flávio Dino, todos também foram rejeitados nesse sentido. Convocação, requerer um pedido aqui de informação para os planos de segurança da viagem do seu presidente Lula a Araraquara, para poder saber como que foi a informação de segurança, porque antes do presidente ir, tem todo um trâmite, um planejamento de segurança. Então vamos ver, será que foi de supetão? Será que já foi planejado? Vamos esclarecer isso, mas todos também foram rejeitados. Com relação aqui ao requerimento aqui da Damares, que basicamente, olha que absurdo isso, requeria a Polícia Federal para o nome e endereço do contato servidor da Polícia Federal que coordenou no terreno a operação de prisão de manifestantes perto ali do quartel-general do Exército. E também a cópia integral aqui dos documentos do Ministério dos Direitos Humanos, dos ofícios elaborados, encaminhados no sentido de garantir o direito de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência que foram detidos no dia 8. Então, basicamente, são temas que foram pertinentes à investigação da CPMI, mas não entraram. E você tem aqui um requerimento que foi aprovado do senador Rogério Carvalho, que é para poder... Gente, olha isso aqui. Que é pedindo para o diretor-geral da Polícia Federal para que sejam compartilhados de forma digital dados extraídos dos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro obtidos pela Polícia Federal nas operações em curso com relação à fraude, né, do cartão de vacinação. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver, né, com a temática da CPMI? E também o requerimento 97, que é a quebra aí de sigilo do CID. Então, pessoal, você percebe que a esquerda trabalha dessa forma, né? Ao toque de caixa, vai aprovando as coisas, vai fazendo com que a investigação mude completamente aí de rumo. Então, o que eu vim passar aqui para vocês? Que a minha esperança, de fato, é de que assim como na CPI dos Correios, lá em 2013, onde depois de vários depoimentos, de várias deslizadas, a verdade foi mostrada. E a pressão popular foi tão grande que fez com que os deputados que anteriormente votavam contrários começassem a votar a favor. E isso desencadeou diversas condenações de políticos corruptos. Então essa é a minha primeira esperança. E eles vão deslizar. Nós vamos ter convocações, a gente vai ter acariações, que chama-se dois ao mesmo tempo. Pode chamar aí, por exemplo, Gonçalves, o G. Dias, e chama, por exemplo, Dino. A gente vai ter isso na CPMI. A gente, inclusive, pode pedir esses mesmos requerimentos para a próxima reunião. Ou seja, não vou desistir. Obviamente, a gente perde batalhas durante uma guerra. Mas eu creio, eu espero, de que eles irão deslizar. A verdade vai ser mostrada. Sabe, eu sei que a gente vai insistir para poder ter, por exemplo, as imagens ali do Congresso Nacional, do Planalto, do STF, enfim, dos locais ali que foram invadidos. Então, esse é o resumo do que está acontecendo. Eu tenho esclarecido para várias pessoas o nosso trabalho aqui, tanto senadores quanto deputados. E saibam que eu não reclamo nem um dia por eu estar aqui trabalhando em prol disso. Mas o que eu tenho que pedir para vocês é que muitos, né, pedem para que nós, direita, sejamos unidos aqui como políticos, mas eu peço também para que vocês sejam unidos daí conosco, para que a gente realmente consiga focar no nosso inimigo, que de fato está aí, à nossa frente, e não quem de fato está aqui na linha de batalha, trabalhando e lutando para que a verdade seja esclarecida, tá? Um abraço aí para todos vocês e continuamos aí marchando.